Olá pessoal, aqui é mais uma aula do nosso canal para o sexto ano. Vamos estudar hoje a respeito de critério de divisibilidade. Esse vídeo vai tratar do critério de divisibilidade por 2, 5 e 10. Vamos iniciar. O critério de divisibilidade por 2 é muito simples. Um número natural é divisível por 2 se o seu algarismo da unidade for 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, se esse número for par. Qualquer número par é divisível por 2. Então vamos observar aqui alguns exemplos. O 6. 6 é par, ele é divisível por 2. 18 também. 30 é par, é divisível por 2. 154, 2592 e assim por diante. Ou seja, vão existir infinitos números pares. Portanto, existem infinitos números divisíveis por 2. Então agora vamos aprender a regra de divisibilidade por 5. Se o algarismo das unidades de um número for 0 ou 5, então esse número é divisível por 5. Basta olhar o algarismo da unidade. Se ele for 0 ou 5, então ele é divisível por 5. Então veja esse exemplo. 5. 5 é divisível por 5. 10 também, porque termina em 0. 60. 355 termina em 5, então é divisível por 5. 5.920 também é divisível por 5 e assim por diante. Ou seja, para ser divisível por 5, basta terminar em 5 ou 0. Vamos pegar esse 355 e vamos dividir para 5. A gente já viu que ele é divisível porque termina em 5. Um número que multiplicado por 5, que dá 35, o próximo dele é 7. 7 vezes 5, 35. 35 menos 35 dá 0. Agora baixa o 5. E agora um número que multiplicado por 5 para dar o próprio 5 é 1. 1 vezes 5 é 5. 5 menos 5 é 0. Então nós vimos aqui que o 355 é divisível por 5. Agora, regra de divisibilidade por 10. Se o algarismo das unidades de um número for 0, então ele é divisível por 10. Ou seja, para você saber se o número é divisível por 10, basta olhar o último número. Se ele for 0, ele é divisível por 10. 10, 20, 550, 9.200 e assim por diante. Para que o número seja divisível por 10, basta que o último algarismo seja 0. Agora vamos para alguns problemas para a gente praticar as regras de divisibilidade por 2, 5 e 10. Primeiro, observe os números apresentados abaixo. Então a gente tem uma lista de números representados abaixo e agora nós vamos escrever os números que são divisíveis por 2. A gente já sabe que a regra de divisibilidade por 2 é esse número tem que ser par. Então você olha nessa lista e vai ver quais são os números pares. Então a gente sabe que 8 é par, 16, 400, 470, 988, 3.642, 11.110 e 74.988. Então todos esses números aqui são pares, portanto são divisíveis por 2. Agora dessa lista aqui novamente, nós vamos tirar os números que são divisíveis por 5. A regra de divisibilidade de 5 é: o último algarismo tem que terminar em 0 ou 5. Observando a lista aqui, a gente vê que é 25, 400, 470, 795, 4.585 e 11.110. Esses números são divisíveis por 5 porque terminam em 0 ou 5. Agora vamos ver quais são os números que são divisíveis por 10. Observando mais uma vez a lista, a gente sabe que a regra de divisibilidade por 10 é: o número tem que terminar em 0. O algarismo das unidades tem que ser 0. Qual é o número que termina em 0? 400, 470 e 11.110. Esses são os números divisíveis por 10. Continuando aqui nossos problemas propostos, vamos ver essa segunda questão, que diz assim: determine o algarismo que falta no número 84.590 e alguma coisa aqui. Aqui está faltando um número e eu quero que você descubra que número é esse que está faltando para que seja divisível por 5 e não por 10. Qual é a regra de divisibilidade de 5? É que a unidade tem que terminar em 0 ou 5. Mas eu quero que seja divisível por 5 e não por 10. Se ele terminar em 0, ele vai ser por 5 e por 10 ao mesmo tempo. Mas eu não quero por 10, então o 0 não vai valer. Então nesse caso eu coloco 5, porque se for um 5 aqui, ele vai ser divisível por 5 e não por 10.
Então essa aqui é a resposta. Então vamos para o nosso terceiro problema. Determine o algarismo que falta no número, nesse mesmo número aqui, para que seja divisível por 2, por 10 e por 5. Então ele tem que ser divisível pelos 3. Por 2 podia ser qualquer número par. 0, 2, 4, 6, 8. Mas aí, para ser por 10, tem que ser só 0 aqui. E para ser por 5, tem que ser 0 ou 5. Mas se for 5, não é por 10 nem por 2. Isso significa que somente o 0 satisfaz a nossa condição. Porque se for por 0, ele é divisível por 2, por 10 e por 5 ao mesmo tempo. Então agora vamos para a questão 4. Qual é o maior número de 3 algarismos que é divisível por 10? Eu quero o número de 3 algarismos, portanto eu tenho que ter 3 espaços aqui. Agora, se eu quero que ele seja divisível por 10, obviamente o número das unidades vai ter que ser 0. Porque a regra de divisibilidade por 10 diz que o último número tem que ser 0. Se eu quero o maior número possível de 3 algarismos, evidentemente que esse número aqui vai ser o maior possível, que é o 9. E eu quero o maior possível, então eu escolhi o maior número para a centena e vou escolher o maior número para a dezena, que é 9 também. Então a resposta é 990. Agora o nosso último problema, que é uma questão que caiu no exame da OBMEP de 2007. O professor Samuel preencheu uma tabela com 507 linhas e 1007 colunas de acordo com o padrão indicado a seguir. Aí ele pergunta: como ele preencheu a casa marcada com um X? Então eu quero saber como ele preencheu essa casa. Com o número 2, com a letra B, com a letra M, com o número 7 ou com o símbolo da OBMEP. Na linha 1, ele escreveu OBMEP, 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 ou seja, ele escreveu esse nome OBMEP até chegar na coluna 1007, observando a linha 1. Até chegar na coluna 1007, ele só escreveu isso, OBMEP. Observe que agora a linha 2 eu tenho 2007 e a logomarca da OBMEP. De novo 2007, aqui a logomarca e assim por diante. Na linha 3, observe que ele voltou a fazer a mesma coisa, OBMEP, OBMEP. Na linha 4, 2007 e a logomarca, e assim por diante. Então veja que existe um padrão aqui. Nas linhas de número ímpar, você tem o nome OBMEP. Nas linhas de números pares, você tem 2007 e a figurinha. Então observe que o que eu quero é a linha 507. Isso significa que nessa linha só vai ter OBMEP, OBMEP, OBMEP. Essa lista aqui vai ser só com o nome OBMEP. Então nada de número nem de símbolo. Então a gente já podia excluir a letra E, a letra D e a letra A, ficando só com a letra B e a letra C. Então agora a gente vai observar as colunas. E veja que a gente está estudando a regra de divisibilidade de 5. Se você prestar atenção, nas colunas múltiplas de 5, você vai ter sempre o P ou o símbolo da OBMEP. Ou seja, isso vai se repetir sempre. Veja que na coluna 10, que é múltipla de 5, eu tenho o P e o símbolo, e assim por diante. Então, todas as colunas que são múltiplas de 5, você vai ter P e o símbolo. E a gente já sabe que jamais a resposta será o símbolo, porque o X está numa linha ímpar. Pois bem, então, mas observe, 1007 é uma coluna múltipla de 5? Não. Se fosse, terminaria em 0 ou 5. Como ele termina em 7, então ele não é múltiplo de 5. Bem, mas antes de 1007, existe um múltiplo de 5 que é 1005. 1005 é múltiplo de 5 porque ele termina em 5. Então isso significa que o 1005 vai estar lá o P e a figurinha. Então o 1006 vai ser o O e o 2 e o 1007 vai ser B e 0. Mas como eu sei que a linha é ímpar, então a resposta aqui vai ser a letra B. Então isso é o que a gente tinha para mostrar da regra de divisibilidade de 2, 5 e 10. Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem. Muito obrigado.